O grupo de Azulão estava havia meses atuando na zona de Bonfim. No início de outubro de 1933, teve-se notícia de sua passagem pelo arraial de Itapeipu, abaixo de Jacobina. Na manhã do dia 3, Antônio Carneiro da Silva, o Carneirinho, subdelegado de Itapeipu, foi surpreendido em sua fazenda queimada de baixo, sendo obrigado a dar 3 contos aos cangaceiros. No dia 4, Azulão tomou mais de um conto de réis de Manuel Belas, dono da fazenda Saracura. Os cangaceiros almoçaram à vontade na fazenda Mulungu. No dia 5, abaixo da Lagoa do Boi, quando o bando passava pela fazenda Poço do Cachorro de Jairo Almeida, residente em Mundo Novo, um rapaz, filho do vaqueiro, saltou do animal que montava e saiu correndo. Os cangaceiros mataram-no a tiros. O vaqueiro, chamado Mariano, saiu da casa para ver o que estava acontecendo. Azulão perguntou: "Por que mandou aquele rapaz correr?" "Eu não sei de nada", respondeu o pai do infeliz moço. O cangaceiro atirou no vaqueiro e sangrou. Entre a morte do filho e a do pai não decorreu 1 minuto. A volante do sargento José Bastos tentava pegar o rastro do grupo. O bando passou por Serrote, atual Serrolândia, atravessou o rio Jacuípe, indo até as portas de Monte Alegre, Mairi. Depois retrocedeu, como se fosse para Jacobina, e, a meio do caminho, retornou no sentido de Monte Alegre, adotando a velha tática do vai e vem para despistar a polícia. Na fazenda de Pedro Bento, Azulão pegou uma filha dele e perguntou por que ela tinha cortado o cabelo tão curto. Trêmula, a mocinha explicou: "É porque tá na moda na capital." Foi a conta. Azulão aplicou-lhe, a título de castigo, mais de 1 dúzia de bolos. "Quem cortou seu cabelo?" perguntou o cangaceiro ao final. "Foi minha vizinha, Joana Ferreira." Azulão seguiu para a casa de Joana Ferreira, uma moça órfã de pai. Em presença da mãe de Joana, o cangaceiro perguntou por que ela havia cortado o cabelo da outra. E antes de qualquer resposta, mandou que ela estirasse a mão. "Não chore nem grite." E aplicou-lhe bolos até que começou a minar sangue nos dedos. Terminou dando-lhe uma palmatoada na cabeça porque ela gritava: "Ai, meu Deus!" Mais adiante, Azulão pegou um velho e exigiu que ele desse dinheiro. O velho disse que não tinha nada. Azulão picou 12 vezes com a ponta da faca, sob gargalhadas estridentes e gritos dos companheiros. Na manhã do dia 13, os cabras chegaram à fazenda Morrinhos de Zezé Almeida. Queriam dinheiro e joias. O fazendeiro relutou em atender à exigência. Azulão perdeu a paciência, matou Zezé Almeida, um filho e o vaqueiro. No mesmo dia à tarde, estiveram na fazenda Carrancudo, submetendo a família do fazendeiro, o velho João do Carrancudo, a todo tipo de vexame. Foram dormir na Lagoa do Limo, numa região mais conhecida como Canafístula, meia légua ao poente do povoado Maracujá. A fazenda ficava na margem esquerda do rio Jacuípe, limite do município de Jacobina com o de Monte Alegre, Mairi. Em face da notícia de que já havia quase 2 semanas que os cangaceiros infernizavam aquela área, 3 volantes que circulavam na região de Mundo Novo convergiram para Monte Alegre. Eram chefiadas por José Fernandes Vieira, José Rufino e Isaías Canário. Coincidentemente, no mesmo dia chegou a Monte Alegre um homem chamado João Figueiredo com a informação de que os cangaceiros estavam acoitados na Lagoa do Limo, na casa de uma velha chamada Cirila. Diante disso, os 3 comandantes levaram as forças para o local indicado. Era a madrugada do dia 14 de outubro de 1933. Ao amanhecer do dia, os cangaceiros foram pedir comida e água na casa de um morador chamado Brás, pai de uma penca de filhos: José, Ernestino, Prinça, Merica, Simplícia e Nega Véia. Brás explicou que era muito pobre, não tinha nada para oferecer, a não ser que eles aceitassem umas batatas e uns ovos cozidos. "Tá bom", disse Azulão. "Traga água para nós e mande cozinhar as batatas e os ovos." Azulão tinha pressa. Saciada a sede, disse: "Quando a comida estiver pronta, mande levar. Nós vamos esperar ali naquela roça." Como os cangaceiros tinham bebido toda a água que havia em casa, Brás mandou a filha Simplícia ir buscar mais água no tanque da dona Cirila. Outra filha pequena chamada Nega Véia foi também fazendo companhia à irmã. Por volta das 9 horas, os soldados chegaram à casa de Dona Cirila.
Zé Rufino perguntou a Raimundo, filho dela: cadê os cangaceiros que estão arranchados aqui? Nós não sabemos de cangaceiro nenhum, respondeu Raimundo. Quem nos informou disse que os cangaceiros estavam aqui. Ele estava aqui, mas já foi embora. Um soldado riscou a barriga de Raimundo com um punhal, ameaçando. Fale logo a verdade, seu filho da peste, senão eu lhe mato. Dona Cirila implorava, jurando que o filho não sabia para onde os cangaceiros tinham ido. Raimundo confirmou. Vocês podem fazer o que quiser, mas eu não posso dizer o que eu não sei. Baixaram o pau no rapaz. Por fim, obrigaram-no a servir de guia, embora ele jurasse que não sabia o rumo tomado pelos cangaceiros. Perto da casa de Brás, encontraram duas meninas, uma já mocinha, com um pote na cabeça, outra ainda criança. O sargento Zé Fernandes perguntou: meninas, vocês viram os cangaceiros por aí? Vimos não, moço, respondeu a mais velha. Mas aí a garotinha, inocentemente, meteu-se na conversa. Ô Simplícia, e aqueles homens que estavam lá em casa? O sargento compreendeu tudo. Perguntou: e aonde é a casa de vocês? Lá em Riba, respondeu Simplícia. Os soldados tocaram para lá, prenderam Brás. Zé Fernandes avisou: ou ele dizia onde os cangaceiros estavam ou morria. Brás ficou desesperado porque seu filho Ernestino tinha ido levar uns ovos e batatas para os cangaceiros e certamente ainda estava lá com eles. Implorou: pelo amor de Deus, se vocês forem lá, vão terminar matando também meu filho. Pode ficar sossegado. Como é seu filho? De que cor é a roupa dele? Nós não atiramos nele, não. Brás, no maior desespero, foi mostrar o lugar. No caminho, encontraram Ernestino. Se deite, cala a boca, ordenou Zé Rufino a meia voz. O menino, em vez disso, correu para casa. Os soldados espalharam-se e, agachados devagar, começaram a cercar a roça. Logo passaram a sentir um cheiro forte de perfume, sinal de que os bandidos estavam logo ali. Os cangaceiros estavam comendo à sombra de uma árvore onde havia uns pés de mamona. Eram 7 cangaceiros, 5 homens e 2 mulheres. Azulão, Canjica, Zabelê, Arvoredo, João Calais, Maria Eudora, mulher de Alvoredo, e outra Maria, que se juntara recentemente a Azulão. Apesar de os cabras serem colhidos de surpresa, travou-se uma luta terrível que durou uns 15 minutos. Logo no início, Zabelê foi abatido. Depois, Canjica e Maria Eudora. Azulão, sujeito destemido, escondeu-se numa touceira de gravatás e passou a orientar a fuga aos gritos enquanto atirava para dar cobertura aos companheiros que fugiam. Tentando proteger os feridos, foi o último a fugir. Ao saltar uma cerca, tornou-se alvo fácil e foi atingido em cheio pelo soldado Gasolina, um sujeito que já havia sido cangaceiro. Canjica foi ferido nas pernas e, sem poder correr, pedia que não o matassem, sendo repreendido por Azulão. Deixe de choro, cabra frouxo! Morra como homem! O soldado Benjamin Grande pegou Canjica pelos cabelos, levantou a cabeça e desceu o facão no pescoço, partindo com um só golpe. Maria Eudora agonizava, balbuciando, já meio fora de si. É os macacos! É os macacos! Arvoredo, João Calais e a cangaceira novata conseguiram romper o cerco. Zé Rufino ordenou: corte as cabeças, meninos. A ordem soou no meio do tumulto macabro que se seguiu, soldado brigando contra soldado, disputando dinheiro e as peças de ouro nos bolsos e bornais dos cadáveres, além dos dedos cheios de anéis. A cangaceira morta parecia grávida, mas o volume era dinheiro amarrado em volta da cintura. Encontraram uma lata cheia de peças de ouro. No bornal de Azulão havia 1 conto de réis. Zé Rufino decidiu: epa, esse é meu. Me dê também a lata. Desse combate restaram feridos os soldados Bertolino Galdino, da volante de Zé Fernandes, e Cícero Alexandrino, da volante de Zé Rufino, não se sabendo se pelos bandidos ou pelos próprios companheiros na disputa pelos despojos dos cadáveres. O corpo da mulher foi enterrado. Os homens ficaram insepultos. O cabo Júlio, com um grupo, seguiu a pista dos fugitivos. As cabeças de Azulão, Zabelê, Canjica e Maria Eudora foram levadas para Monte Alegre, onde ficaram expostas ao público na calçada da cadeia e depois na prefeitura, em cima de um caixão, sendo depois enviadas para Jeremoabo e em seguida para a capital, onde uma multidão acorreu ao Instituto Nina Rodrigues para ver os troféus. Os jornais ativavam o interesse dos leitores com notícias sensacionais e fotografias.
Em Monte Alegre, no dia 15, foi oferecido à força policial um almoço no prédio escolar servido por senhoritas da alta sociedade local.